queremos te pedir que o Senhor possa abençoar o pastor Cláudio, que essa manhã seja uma manhã de uma mudança gloriosa na compreensão de como conduzir a família. Sabemos que o que vamos aprender hoje são princípios e que precisamos aplicar na nossa vida, e vai levar um pouquinho de tempo para ir mudando, mas é tão importante entendê-los. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, usa o pastor Cláudio, usa, ó Deus, poderosamente, abre os nossos ouvidos para que ouçamos o que o Senhor tem para nós. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Graça e paz, irmãos, amém? Eu quero orar mais uma vez, não anulando a oração do pastor Nivaldo, mas eu queria que vocês colocassem de pé mais uma vez. Eu queria que você, assim como nós ministramos aqui, a Lucrécia ministrou, o pastor Nivaldo ministrou sobre família, mas eu quero fazer um momento de oração com vocês. Eu quero que você coloque seu pensamento em Deus, eu quero que você coloque o seu coração em Deus, eu quero que você coloque o seu espírito em Deus para essa mensagem nesse momento, amém, queridos? Porque nós vamos falar sobre algo que Satanás tem roubado na sociedade, que é realmente tirar as nossas famílias do centro da vontade de Deus, né, para o centro da vontade do mundo. E nós, como pais, como pai, o homem como marido, ou como mulher sola, ou como homem solo, você continua carregando uma verdade no seu coração, a palavra de Deus, amém, queridos? Então que essa palavra venha alinhar o seu coração nesse momento. Vamos orar mais uma vez. Eu queria que você levantasse um clamor pela sua casa. Eu queria que você, pai, você mãe, você mulher, levantasse um clamor se você tem um filho, se você tem uma filha, pela sua casa nesse momento. Nós vamos orar muito nesta ministração. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus, apresentar, a Deus, a igreja diante do Senhor. Senhor, nós fizemos uma oração aqui, ó Pai, agora há pouco, ó Deus, a pastora Lucrécia, ela convidou, ó Pai, que as famílias estivessem, ó Deus, ó Pai, reunidas com seus filhos, com seus esposos, ó Deus, ó Deus, o Senhor tocou, Pai, no coração do Cícero, o Cícero veio até mim, Senhor, ó Deus, e o Senhor já tinha falado ao meu coração, ó Deus, diga àqueles que não têm família aqui, ó Deus, parentela aqui, diga a eles que eles foram incluídos em uma família real dos céus, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, Pai, que quando entregamos as nossas vidas ao Senhor, o Senhor nos acrescenta em família, e nós não somos mais órfãos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Pai, nós, ó Pai, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor essa mensagem de hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu quero me aniquilar aqui, Senhor, ó Pai, assim, ó Pai, como o Senhor falou no meu coração, ó Pai, nesta madrugada, Senhor, ó Pai, que o Senhor falaria, ó Deus, através da minha boca, Senhor. Então fala, Senhor, fala a Tua casa, fala, Pai, aos homens dessa casa, fala às mulheres dessa casa, fala aos filhos desta casa, Senhor, quem somos, ó Pai, em Ti, ó Pai, assim, ó Pai, como o Senhor, ó Pai, separou, ó Pai, Abraão, ó Pai, pedindo para que ele saísse, ó Pai, do meio da sua parentela e fosse para o lugar que o Senhor, ó Pai, ia determinar, ó Pai, assim, ó Pai, a sua palavra se cumpriu na vida dele, Senhor, ó Pai, porque houve, Senhor, submissão, Pai. Ouve, Pai, ó Deus, o ouvir, ó Pai, da Tua voz, ó Pai, ó Deus, e o praticar, Pai, da Tua vontade. Nós oramos, ó Pai, Pai, nesse critério, que a Tua vontade esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, queridos? Pode se assentar. O tema que nós temos trabalhado na nossa comunidade nesse ano de 2026 é honra, o caminho do alinhamento espiritual. Amém, queridos? E falando em honra, eu quero dar oportunidade a você que nos visita pela primeira vez. Fique de pé, por gentileza, nós queremos ter a honra da sua presença. Você que está nos visitando pela primeira vez, o Lucas, que foi na minha célula na quinta-feira. Tem mais alguém, queridos? Amém? Tem mais alguém? Fique de pé, por gentileza. Você que nos visita pela primeira, pela segunda vez, né? Fique de pé para que a igreja te conheça. Lucas, seja bem-vindo, tá bom, querido? Deus abençoe a sua vida. Vamos dar continuidade. Então, guarde esse tema no seu coração. Honra, o caminho do alinhamento espiritual. Deus tem alinhado a nossa igreja.
Irmãos, Deus tem falado muitas coisas ao meu coração, ao coração das lideranças. Desde setembro eu tenho sentado com cada líder individualmente, eu tenho ali conversado com eles, falado sobre aquilo que Deus está trabalhando. E Deus, Ele tem falado no meu coração que a igreja Ágape, ela está sendo alinhada para um tempo de crescimento espiritual e exponencial com almas. A palavra de Deus, ela tem falado no meu coração e ela tem queimado no meu coração que este lugar aqui vai ficar pequeno, pastor. Nós vamos ter 4 cultos no domingo e eu quero continuar profetizando isso. Mas isso, queridos, isso é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela tem que descer para o nosso coração. Essa vontade de Deus, ela tem que fazer parte da nossa lida como servo de Deus aqui dentro da casa do Senhor. Mas essa vontade de Deus, ela não começa aqui na igreja. Ela começa dentro da sua casa, entendendo quem você é como pai, entendendo quem você é como esposo, quem você é como filho, quem você é dentro desta casa de oração. Porque quando a palavra de Deus nos traz a informação que Jesus estava numa sinagoga, e as pessoas vinham de qualquer forma para a casa dele, fazia do jeito que eles achavam que tinha que fazer, Jesus, ele ficou ali irado com isso. E ele, no coração dele, ele não fez aquele chicote de um dia para o outro, não. Ele foi pensando naquela estrutura. Ele falou: eu tenho que fazer alguma coisa, nem que seja bater na mesa. Mas o Espírito Santo de Deus que habitava nele falou para ele: você tem que fazer alguma coisa. Você tem que despertar a igreja. A minha casa, que é esta casa. E quando nós falamos em casa, irmãos, nós falamos de família reunida, amém? Você tem essa compreensão que eu e você, nós somos uma família em Cristo Jesus, reunida aqui nesta manhã? É esse significado. A família que Deus, Ele reconhece, é essa família que tem a compreensão de quem eles são no Senhor. Então Jesus, Ele fala: olha, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de reconciliação. A minha casa será chamada casa de salvação. A minha casa será chamada casa de alegria. Deus tem ministrado no meu coração muitas vezes que nós estamos perdendo a alegria de servir ao Senhor. E a palavra de Deus diz: aonde o meu espírito está, ali há liberdade. Quer dizer que ali há a alegria do Senhor, irmãos, amém? Eu profetizo essa alegria sobre a sua vida. Eu profetizo essa alegria sobre a sua casa. Eu profetizo essa alegria sobre o ministério que Deus tem te colocado. Eu profetizo essa alegria sobre os dons que Deus te deu para ministrar na casa dele. Eu profetizo, porque Satanás tem roubado a nossa alegria. Satanás tem roubado, colocado tristeza no lugar de alegria. E ele não falou isso. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, ele foi ungido com óleo de alegria em vez de cinzas. E nós somos os resgatados por ele. E esse óleo continua sendo derramado sobre os seus, sobre eu e sobre você. Queridos, Deus tem falado muito ao meu coração sobre a Ágape. Deus tem falado que nós estamos dentro de um tempo de crescimento. Deus tem falado que Ele vai usar aqueles que estão na sua casa. Então se capacite. Quando tiver um curso, faça o curso. Quando alguém te chamar, se você não está em outros ministérios, queridos, contribua. Faça ali. Você é chamado para servir o reino dos céus. Eu sou chamado para servir o reino dos céus. Não podemos ter medo. Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela. Saia, vai para um lugar que você não conhece. Querido, se você foi desafiado para se tornar um líder, para que você assuma ali uma casa, um grupo pequeno, quem está te chamando é o Senhor, porque essa obra é do Senhor, não é nossa. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Jeremias, capítulo 17. Nós vamos, essa mensagem ela vai ser desenvolvida através do livro, Jeremias não, Gênesis, eu falei Jeremias? Pelo amor de Deus, Gênesis capítulo 17. Essa palavra ela vai ser ministrada do capítulo 17, 18 e 19. É lógico que nós não vamos ler todos esses capítulos, mas eu quero ler uma fração deles aqui. E Deus vai falando através da sua palavra com você. Eu quero dizer para você que Deus confiou a Abraão um legado.
porque ele ensinaria a sua casa a andar em justiça. Deus confiou ao homem um legado, o legado de ensinar a casa, queridos, querendo você ou não. Mulheres, em nome de Jesus, eu quero que você aprenda uma coisa: a liderança espiritual e a liderança de governo na sua casa é do teu esposo. Você deve ser uma parceira, uma companheira que auxilia ele em todas as coisas. Ele tem que ter uma visão profética do reino de Deus, ele tem que ter uma visão futura para a sua casa, ele tem que ter um objetivo para ministrar sobre a sua casa, sobre os seus filhos. É sua, é do seu esposo. Ajude ele a liderar, ajude a ele a assumir o papel. E homem, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja, porque quando nós falamos de família, nós falamos de unidade. Quando falamos de família, nós falamos de companheirismo, de parceria. Uma família que ela se degradeia dentro de si própria. A palavra de Deus diz que uma casa dividida, ela não subsiste. E eu trago essa mesma palavra para dentro da igreja Ágape. Uma família dividida, ela não subsiste. Deus está organizando a igreja Ágape como família. Foi assim que ela nasceu. Ela nasceu dentro de um processo terapêutico. A palavra de Deus, ele diz que quando ele entra a chamar Pedro erra muito. Quando ele entra a chamar também Abraão, que nós estamos vendo, ele também errou muito. Então ele está dizendo que não é perfeição, é dependência, é escolha de permanecer em Cristo, porque é Ele que vai dando a direção. E a chave para ter uma família que o céu reconhece, ela é o perdão, ela é a obediência, ela é o ensino da palavra de Deus. Devemos construir um lar que o céu reconheça, irmãos. Isso cabe ao marido e à mulher. Muitas vezes você está recebendo essa palavra como peso, porque você olha para dentro da sua família hoje e você diz: mas como é que eu vou fazer? Já está tudo estragado, pastor. Eu quero dizer para você que Jesus que eu sirvo é um Deus de reconciliação, é um Deus de conserto, de transformação. E você precisa crer nessa palavra. Eu e você precisamos crer que o Senhor Jesus pode transformar todas as coisas, a começar na minha vida. Então nós precisamos construir um lar que o céu reconheça, fundamentado em fé, fundamentado em obediência, em honra. Olha o que a palavra de Deus diz, versículo 17: e quando Abraão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e sede perfeito. Ou seja, busque fazer as coisas que é certo. Eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abraão caiu sobre a sua face, e Deus falou com ele dizendo: eu e você precisamos cair diante da face do Senhor, irmãos. E você como homem precisa cair diante da face do Senhor. Você mulher precisa cair diante da face do Senhor. Você filho precisa cair diante da face do Senhor. Porque senão o Espírito Santo de Deus não fala. Porque senão o Espírito Santo de Deus não faz. Porque o Espírito Santo, ele não arromba, ele não mata, ele não destrói, ele não engana. Ele só age a partir do nosso coração aberto para Ele. Então Deus, ele visita Abraão, e ele diz no versículo 4: quanto a mim, eis que o meu pacto, Deus está dizendo para Abraão, é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. O teu nome não será mais chamado Abraão. Há uma mudança. Quando você aceita Jesus, há uma mudança de significado da nossa identidade. Deus falou para ele: você não vai ser mais Abraão, só com um A só. Seu nome vai ser agora Abraão. E o nome Abraão normal, anterior dele, era pai exaltado, que dava uma referência ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Mas Deus falou assim: eu quero muito mais de você, porque os meus pensamentos são maiores do que o seu. Então ele disse: você vai ser Abraão, ou seja, pai de multidões. Pai de multidões. Irmãos, você precisa entender o que é ser pai de multidões. Muitas vezes você tem seu filho biológico, que você é o genitor.
A sua esposa é a geradora ali no ventre. E Ele está dizendo que você é esse pai de geração, essa mãe de geração. Porque Deus, Ele não está pensando só no teu filho agora. Ele está falando ali no texto que Deus, através de ti, Ele abençoaria as gerações futuras. Mas para que você e eu possamos alcançar essa verdade bíblica, a palavra de Deus, Ele diz para Abraão: você precisa permanecer no meu pacto, você precisa permanecer na minha presença, você precisa olhar para a minha palavra e obedecer e caminhar por ela. Queridos, muitas vezes nós estamos deixando a palavra de Deus, estamos nos alinhando com a estrutura social dessa terra, e a família nossa começa a se dissolver. Eu estava olhando uma estatística, nós vivemos hoje aqui, um tempo onde os filhos saem de casa mais cedo para estudar, para trabalhar, vão para longe, vivem uma vida fora da presença de Deus. E Deus falou no meu coração: irmãos, essa noite foi muito batalha. Eu batalhei muito na minha mente, uma luta mesmo. Eu acordava 2 horas da manhã e Deus, Ele ministrava meu coração, Ele falava: ora. E eu orava a Deus, e eu falava: Deus, eu apresento essa mensagem diante do Senhor. E Ele me acordava 3 horas da manhã, Ele falava: ora. E foi uma batalha, eu não lembro dos detalhes, mas foi uma batalha, uma guerra espiritual nesta manhã. E eu acordei, levantei um pouco mais cedo do que a Deise e as crianças, fui tomar um banho e ajoelhei no escritório, comecei a orar e a apresentar a mensagem diante do Senhor. Deus, Ele falou no meu coração: há muitas famílias que a partir de agora, elas vão começar a se alinhar como marido e mulher, para que elas tenham uma visão, geracional daquilo que vem depois dos filhos dela. Aonde estão os filhos? Aonde estão os filhos dos cristãos anteriores à nossa geração? Eu estou com meu filho lá no mundo, mas não era essa a vontade de Deus. A partir do momento que você conheceu a Cristo Jesus, queridos, você tem que ser um farol. Eu conversando com uma líder ontem, e eu falei para ela, eu falei assim: teu filho vai voltar. Sabe por quê? Porque ele está vendo você de pé, porque ele está vendo você servindo a Cristo, porque ele está vendo você fazer a obra de Deus, porque ele está vendo você adorando Ele todos os domingos. O teu filho vai voltar, porque ele vai ver uma imagem, uma semelhança de Cristo em você. Então pai, então mãe, você precisa entender que você precisa estar nesse pacto de Deus. Saia da tua terra, do meio da tua parentela, e continue caminhando para o lugar que eu estou te mostrando, que é o lugar de salvação, que é o lugar da eternidade. Queridos, nada que você faça nessa terra é mais importante do que o legado de você ensinar os teus filhos a permanecer na presença de Deus. Você pode até dar para ele faculdades, você até pode dar para ele bens, você pode dar para ele riquezas, mas talvez isso vai ser uma desgraça na vida dele, se você não ensinou ele que Deus é o Todo-Poderoso, como ele se apresenta para Abraão. Abraão, Deus está falando: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim. Se você não entender que você precisa apresentar o Deus Todo-Poderoso, queridos, à tua casa, provavelmente ela não subsistirá, porque quem sustenta a casa é o Senhor. Amém? Agora vá para Gênesis 18, 19. A palavra de Deus diz: porque eu o conheço. Então, se você continuar lendo esse texto, Deus, ele se apresenta para Abraão. Abraão estava sentado fora da tenda dele. Ele se assentou fora da tenda. Ele olhou para o horizonte, e ele viu 3 homens, e um desses homens era o próprio Deus, e 2 anjos, quando você vai fazer a teologia do texto. Então ele vai na direção daqueles homens, e ele reconhece que era uma visitação do Todo-Poderoso sobre a vida dele, e Deus dá toda uma instrução para ele, para que ele permaneça no pacto. Ele fala: a partir de ti será bendito toda a família da terra.
é legal você ler o texto, porque ele chama Sara rapidamente, a sua esposa, a ajudadora, fala: meu amor, pega uma medida de farinha, faz bolos, prepare ali um banquete, enquanto eu vou chamar o nosso servidor, o nosso servo. Eu vou lá escolher um vitelo, um novilho novo, e eu vou matar e vou dar. Eu fiquei feliz demais com esse texto, irmãos, porque já é o segundo texto que Deus diz que mesmo a gente tendo o corpo glorificado, nós vamos comer, porque o próprio Deus sentou ali com Abraão, e ele comeu um banquete que Abraão fez, e até os anjos comeu. Porque a palavra de Deus, quando você lê aí nesse texto, que eu não vou ler todos, vou deixar você curioso para aprender a história. A palavra de Deus vai dizer que Deus fala assim: vai lá, Abraão, faz conforme você falou, vai lá, faz um churrasco, eu estou a fim de comer um churrasquinho com você hoje. E Abraão fez, e apresentou todo um banquete ali, e eles comeram. E no meio da mesa que Abraão fez para Deus e os dois anjos que estavam com ele, eu fico ali conjecturando que era Miguel e Gabriel, porque era anjo de poder, anjo de fogo, anjo com a espada desmanhada. Só foi 2 anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus não precisa de mais do que isso para combater os nossos inimigos, para combater os inimigos que estão destruindo a nossa casa, para combater os inimigos que estão trazendo urgia para dentro da sociedade, aonde os seus filhos estão inseridos. Deus falou: eu tenho que resolver esse problema. Então eles fizeram esse banquete, e eles estavam comendo ali. E teve um momento assim, Deus falou: Abraão, em ti, a partir da sua casa, vai ser bendita toda a família da terra. A Sara, a tua esposa, de 90 anos, e aqui eu digo para você, não importa o tempo que você ficou longe da presença de Deus, ou não importa o tempo que seu ministério ficou parado, quando Deus se apresenta para você e te chama de novo, se coloque na senda da vontade dele. E aí Abraão começou a rir e falou: Senhor, o Senhor pode realmente caminhar a partir de Ismael, porque como um homem de 99 anos, ele pode gerar filhos. A minha esposa tem 90 anos. E Deus falou assim, eu acho que Deus olhou nos olhos de Abraão e falou assim: pastor, Abraão, de fato, Sara gerará uma criança das suas entranhas. É o Deus Todo-Poderoso que está falando. Aquilo que é impossível para nós é possível para o Deus que nos criou, queridos. Então ele ali comendo, e eles se levantaram e foi adiante. E Deus falou assim: eu não posso esconder de Abraão o que nós vamos fazer agora. Então ele chama Abraão, a partir do versículo 19, ele fala que ele estava ali indo para destruir Sodoma e Gomorra. E quem estava lá em Sodoma e Gomorra? A família de quem? A família de Ló. Ló quem que era? O sobrinho. E aí ali Abraão, ele começa uma intercessão pela família dele. Sua família está em risco de ser perdida. Sua família está em risco de ir para o inferno. Sua família está em risco. Comece a interceder, comece a falar com Deus. Senhor Deus, se tivesse 50 justos naquela cidade, mesmo assim, o Senhor destruiria ela. O Senhor vai manchar o nome do Senhor, destruindo até os justos. E Deus falou para Abraão: não, se tiver 50, eu não destruirei. E se tiver 45, Senhor, não, eu não destruirei. E se tiver 40, Senhor, não, eu não destruirei. Senhor, perdoa o teu servo, perdoa a minha ousadia. Se tiver 30, não, eu não destruirei. Se tiver 20, Senhor, eu também não destruirei. Senhor, se tiver 10.
E aí quando você vai contar as famílias de Ló, você vai encontrar mais ou menos essa matemática de 10 pessoas que era da linhagem de Abraão. Deus, ele diz, não. E a palavra de Deus diz que esses 3 homens, eles saem e é interessante que Moisés sai da tenda novamente e vê eles caminhando, mas o Senhor, eles seguem um outro rumo, e só 2 que permanecem na direção de Sodoma e de Gomorra. E a palavra de Deus, ela diz que eles entraram e foram para a casa de Ló. E Ló, ele enxergou esses homens e ele fez a mesma coisa que Abraão. Eles acolheu esses homens para dentro da casa. O que eu quero dizer para você, irmãos, é que essa história de Gênesis 18, a visita do Senhor à casa de Abraão, eu quero dizer para você que Deus reafirma a promessa do Filho, anunciando o juízo sobre Sodoma e Gomorra, como nós estamos falando. E no centro dessa narrativa, ele revela o motivo da escolha de Abraão. Por que ele escolheu Abraão? No versículo 19, como nós estamos falando, é apenas uma declaração. É o coração do capítulo, na verdade, esse versículo 19. É o propósito de Deus em alinhar a família. Deus não destaca a riqueza de Abraão, nem a sua influência, mas a sua responsabilidade espiritual sobre a família. O livro de Gênesis, queridos, apresenta o desenvolvimento do plano redentor de Deus através de uma linhagem. Após a queda, você precisa entender isso. Deus chama Abraão para formar um novo povo. O capítulo 18 mostra que a promessa não é apenas biológica, mas espiritual. Por isso que você tem que sair dessa plataforma, em nome de Jesus, pai, mãe. Nós precisamos alçar realmente voos na sociedade, assumir as lideranças principais da sociedade, mas em Deus. Então o versículo 19 funciona como uma chave interpretativa. Deus escolhe um homem para formar uma família que preserve o caminho do Senhor. Dentro da série Honra no Lar, que nós estamos ministrando aqui, que é essa série, este texto confronta diretamente a realidade atual. Muitas famílias desejam bênçãos, nós desejamos, mas não assumem o compromisso espiritual de Deus com Deus. Deus não recolhe apenas famílias organizadas socialmente, mas famílias que vivem sob sua direção. A pergunta que nós vamos fazer para o texto é essa, que é a inevitável: o céu reconhece o nosso lar? O céu reconhece a minha família? Como eu tenho me alinhado? Primeiro tópico que eu quero compartilhar com você: famílias que o céu reconhece são escolhidas para viver sobre a autoridade de Deus. A palavra de Deus diz aí no versículo 19 do capítulo 18, versículo 19 do capítulo 18, olhe, ele fala assim: porque eu o escolhi. Ele está falando sobre Abraão. A escolha de Abraão é fruto da graça soberana. Deus não escolhe por mérito, mas para um propósito. A eleição divina envolve responsabilidade. Abraão foi separado para administrar a sua casa segundo os padrões de Deus. O foco do texto não está em privilégios, mas em missão. A escolha divina não produz acomodação, ela produz submissão, irmãos. O lar reconhecido pelo céu começa com a consciência que pertence a Deus. O seu lar pertence a Deus, você tem essa consciência. O reconhecimento do céu começa com submissão à autoridade divina. A família não é autônoma, ela é administrada sob o senhorio de Deus. Toda família que Deus não é senhor, ela caminha dentro das estruturas sociais. E a cultura do mundo, ela não bate com a cultura do reino dos céus. Por isso que a palavra de Deus, ela é contra a cultura do mundo. A graça que escolhe também
direciona. Deus nos escolheu, mas Ele também por conta da sua palavra. Isso torna o pecador humilde, porque nós temos que nos submeter, irmãos. A família não se sustenta por capacidade humana. O orgulho doméstico, se você tem orgulho de conduzir a tua família do teu jeito, da tua forma, em Deus, a palavra de Deus diz que nós nos submetemos a Ele. Então nós nos quebrantamos diante de Deus, para que a família seja conduzida por Ele. Então o orgulho doméstico é quebrado quando se entende que Deus é quem estabelece o propósito dentro da família. Amém, queridos? O segundo tópico: as famílias que o céu reconhece são comprometidas com a formação espiritual da próxima geração. Fique comigo, queridos, por favor, nesse tópico. A família que o céu reconhece são comprometidas com a formação espiritual da próxima geração. Se você não tem filho ainda, você precisa se preparar para quando o seu chegar, você já começar conduzir ele no caminho do Senhor, porque é isso que vai garantir que as próximas gerações de netos, de bisnetos, sirvam Deus que você serviu. É por isso que a palavra de Deus vai trazer a informação: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de e assim por diante. Agora, quando você faz um contraposto aqui com a família de Ló, mesmo Deus intervindo ali na família de Ló, e eu vou chegar lá daqui a pouco, Ló não instruiu os seus filhos no caminho do Senhor. Você vai entender. No mesmo versículo 19 do capítulo 18, Deus também fala para Abraão: para que ordene os seus filhos e a sua casa depois deles, para que você coloque em ordem, para que você ensine os seus filhos, para que eles também ensinem os filhos dos seus filhos. Então Deus chama Abraão com essa responsabilidade de conduzir a sua casa. O verbo indica a liderança intencional. Temos que ser intencional. Eu estou amando ver os adolescentes, porque os pais têm se organizado. Os adolescentes vão para um evento, aí o pai liga: olha, pode deixar que eu levo no meu carro 10, e o outro leva mais 5, e não sei o que, estão trocando, mas eles estão ordenando a sua casa, estão fazendo com que os jovens adolescentes tenham acesso à palavra de Deus. Vocês estão de parabéns, continue assim. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A espiritualidade familiar não surge espontaneamente, ela é construída por ensino, exemplo e disciplina, irmãos. O texto apresenta duas dimensões: filhos e casa depois deles. Olha lá que o texto diz: para que ordene os seus filhos, é a primeira dimensão, e também a casa depois deles, é a segunda dimensão. Deus está dando uma estrutura, um objetivo geracional para as futuras gerações, a partir de mim, a partir de você e da sua casa, da sua esposa. Deus observa o impacto futuro da liderança espiritual presente. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você: se nós não pararmos agora, como igreja, se eu e você como pai, como esposo, não olharmos para dentro da nossa casa e não dizer: como que está a minha casa? Esposa, vamos conversar, como que está a nossa casa? Será que nós estamos fazendo correto com os nossos filhos? Você tem que parar e você tem que ter uma estratégia espiritual. Você não pode negociar a palavra de Deus com seu filho. Olha o impacto disso. Pais são formadores espirituais. Olha o impacto desse versículo 19. Pais são formadores espirituais. O lar é o primeiro ambiente de discipulado. O silêncio espiritual enfraquece gerações. Você não senta mais com teus filhos à mesa. Você não tem mais o culto doméstico.
Você já não instrui seu filho a participar de um pequeno grupo na semana, porque o culto aqui, queridos, ele não é suficiente. 45 minutos de palavra, ele não é suficiente para formar a base espiritual. Nós temos que ter em casa o nosso culto doméstico. Nós temos que almoçar junto, pegar na mão e orar e ler um texto, agradecer a Deus por isso, por aquilo. Nós temos que participar do crescimento espiritual que a igreja ela oferece, dos cursos, da capacitação, do alinhamento. Nós estamos fazendo um curso de casais e nós olhamos para a necessidade desse curso para um alinhamento espiritual. E eu louvo a Deus que nós já estamos tendo testemunhos de casais que está dizendo: nós estamos sendo alinhados porque alguém tem nos orientado. Isso é o que Deus espera. O silêncio espiritual enfraquece gerações. Não há santidade doméstica sem liderança espiritual intencional, irmãos. Não há. A omissão produz gerações espiritualmente frágeis. Arthur, vem aqui, Arthur, por favor. Eu vou entregar para você, porque Deus me falou já pela segunda vez agora que eu estou ministrando. Eu estava sentado aqui do seu lado. Eu estava sentado desse seu lado. E Deus falou para mim: reafirma para ele que ele será um pastor na minha casa. Você não tem acreditado nisso. Talvez pessoas não tenham acreditado nisso, mas eu no Senhor eu acredito. Vá pela minha fé, porque Deus está fazendo de você um Paulo. Ele te derrubou do cavalo, mas Ele vai te levantar e você vai ser, porque é a vontade dEle. E eu creio nisso. Eu estou te entregando isso mais uma vez, porque Deus falou comigo agora, nesse momento, mais uma vez. Ali eu me acovardei, eu falei: Deus, eu não vou falar. Mas aqui Ele falou: fale, porque Ele precisa ouvir. Continue se alinhando, porque o Senhor vai te fazer um pastor na sua reino. Ele vai fazer de você isso, Arthur. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Ele vai fazer você. Se submeta à palavra dele, porque ele te levantará da onde você caiu. E as pessoas vão ver um outro Arthur. Já estão vendo um outro Arthur. E eu creio naquilo que Deus está falando. Eu creio. Muitos não acreditaram em Noé, muitos não acreditaram nos profetas, mas a palavra de Deus, ela se cumpre, queridos, no coração que se coloca para Ele. Eu quero compartilhar com você uma ilustração da família de Ló. Eu quero que você não se compare com a família de Ló, mas eu preciso trazer essa mensagem através da família de Ló. Eu quero contar a história para você. No capítulo 19, depois você pode estar lendo a história de Ló. Deus então ele passa na casa de Abraão, profetiza sobre Abraão que as famílias seriam benditas através de Abraão e de Isaac. Deus falou assim: olha, é tão verdade, é um fato, que eu já dei até o nome para ele. Ele será chamado Isaac. E aí Sara estava lá na tenda e ela começou a rir. Esse cara tá doido. E aí Deus, na sua onisciência, Ele falou assim: por que Sara, a tua esposa, se ri do que eu estou falando? E aí Sara, ela saiu de lá e falou assim: eu não ri, porque ela teve medo, a Bíblia diz. E Deus falou assim: não fale desse jeito, porque você riu. E Ele diz: Abraão, de fato eu te digo que Sara terá um filho, e ele será chamado Isaac. Até o nome Deus profetizou sobre a geração, sobre a família. Deus já tinha dado o nome do seu filho, e agora Ele está dizendo: agora só cuida dele e coloque ele nos meus caminhos. A história da família de Ló revela o efeito devastador da ausência de liderança espiritual, irmãos. Então Abraão ordena a sua casa. Abraão, ele conduz a sua casa, mesmo errando. Abraão teve um momento que ele errou. Olha para você ver que a família é falha. A família não é perfeita. Não é perfeita, irmãos. É falha. Abraão e
E Sara queria dar uma ajudinha para Deus. Deus tinha feito a promessa lá atrás. Isaac não tinha vindo ainda. Demorou 13 anos para a promessa chegar. E aí Sara falou assim: olha, amor, nós temos uma serva aí, uma escrava, não liga que você deite com ela não. E aí Abraão, né, pelo amor de Deus, homens, é para nós, tá? Porque muitas vezes, né, a gente cai em engodos. Não, isso não vai dar nada não. Não, já que ela está querendo, vou me deitar. Ela deitou, teve Ismael. E até hoje há uma guerra por conta dessa falha, desse erro. Beleza, a promessa não chegou, mas Abraão errou sim ou não? A esposa de Abraão errou sim ou não? Mas Deus abandonou? Não. Não abandonou. Vamos continuar. Abraão ordenava a sua casa. Ele se arrependeu, ele se tratou com Deus. Deus falou assim: continua andando. Então no casamento existem momentos que não é perfeito, irmãos, mas o perdão precisa estar no meio do casamento, para que a palavra de Deus, ela continue nos guiando. Então o marido, ele ordena a sua casa. Mas Ló, mesmo que Deus visitou a casa de Ló, a sua família não foi moldada pela cultura do reino dos céus, foi moldada pela cultura de Sodoma. A Bíblia diz isso. Pastor, como o senhor diz isso? Calma aí que eu vou te explicar. Primeiro ele armou suas tendas na direção da cidade. Está na história quando divide as terras entre Abraão e Ló. Ele escolhe as melhores terras, o capitalismo, o desejo de dinheiro. Depois passou a habitar nela. E em seguida estava assentado à porta, pois que era uma posição de influência. Quando você está no ambiente, quando você está no meio, você termina sendo construído por aquele meio. A aproximação com o pecado tornou-se acomodação na vida de Ló, na vida das suas duas filhas. Tornou a acomodação. Quando o juízo veio, quando Deus falou assim: olha, o opróbrio desse povo tem subido, eu quero descer lá para ver se é isso mesmo. Quando ele chega lá, ele vê uma situação de corrupção sexual, de coisas que desagradavam a Deus, coisas abomináveis segundo a palavra de Deus. Então veio o juízo naquele período sobre a cidade de Sodoma. A fragilidade espiritual ficou evidente. Sua esposa saiu fisicamente, mas o coração permaneceu preso na cidade. Porque quando Deus ele entra na casa de Ló, a palavra de Deus diz que falou: olha, arruma tuas coisas, sai ainda hoje. Quando você vai ler o texto aí no versículo 19, Ló ficou ainda mais um dia, porque ele foi conversar com seus dois genros, e os genros dele desrespeitaram, riram dele. Ele não tinha moral nenhuma dentro da casa. E aí no outro dia os anjos falaram assim: é chegada a hora, não tem mais tempo. Está escrito nas escrituras. O anjo de Deus, dois anjos, pega na mão de Ló, pega na mão da esposa de Ló, e o outro anjo pega na mão das duas filhas e saem correndo, porque o fogo de enxofre estava vindo sobre a cidade. E o anjo falou assim: olha, não olhe para trás, não olhe para trás. E na medida que eles foram saindo, os anjos tiveram que pegar nas mãos dele. Muitas vezes Deus tem pego na sua mão, mas mesmo assim você o desrespeita. Mesmo assim você não ouve. Mesmo assim você olha para trás. E a palavra de Deus diz que aquela mulher de Ló, ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Isso mostra que não havia alinhamento interno com o caminho do Senhor. Porque se tivesse, a autoridade da casa, seja ela o pai ou a mãe, tinha falado: vamos sair, porque Deus está falando para nós não fazer isso, e vamos sair. Quando tem um desalinhamento, queridos, acontece muitas desgraças. As filhas demonstraram um efeito ainda mais profundo. As duas filhas de Ló, após o isolamento nas montanhas, interpretaram a realidade segundo os valores absorvidos em Sodoma e Gomorra. Era uma cidade de prostituição, era uma cidade de idolatria, era uma cidade que realmente desagradava o coração de Deus.
era uma cidade prostituta. E os filhos de Ló, as duas filhas de Ló, elas viviam naquele ambiente. Olha para você ver como a cultura do mundo pode afetar a nossa espiritualidade, a nossa casa. Olha o que elas disseram, está no texto 19. Quando elas saíram de Sodoma e Gomorra, a cidade estava toda destruída, os homens todos foram mortos. Elas não aguardaram em Deus o tempo de constituição familiar, e elas falaram no seu coração, por conta da cultura de Sodoma e Gomorra, ela já estava acostumada com aquela prática do pai ter relacionamento sexual com a filha, da filha ter relacionamento sexual com o pai. A desonra, a palavra de Deus diz, que está escrito lá, que elas maquinaram no seu coração. A mais velha disse: olha, não tem mais homens na terra, nós não vamos ter linhagem, então amanhã eu vou dar vinho para o meu pai, e quando ele estiver embriagado, ele dormir, eu me deitarei com ele, para que ele gere a nossa descendência. Loucura, irmãos. Isso não era uma prática do povo de Deus. E a primeira fez isso, e depois no outro dia a mais nova fez isso também, e as duas conceberam de Ló, e nasceram duas nações ali, que até hoje é inimiga de Israel: Amon. Deixa eu ver aqui o texto. Amon e Moabe, os moabitas e os amonitas, os dois inimigos de Israel até hoje, de um incesto, de uma cultura que influenciou uma família. Você tem observado teus filhos, aonde ele tem andado, o que ele tem visto na internet? Você tem sentado e explicado para ele sobre a diferença do mundo e do reino de Deus? Não há homem na terra que entre em nós segundo o costume de toda a terra. Segundo o costume de toda a terra. Ela tinha aquela visão de Sodoma, e em vez de confiar na providência de Deus, decidiram embriagar o próprio pai e se deitar com ela. E aqui eu falo para você, como um pai, ele pode tomar cachaça, bebida alcoólica, a ponto de perder a sanidade, irmãos, e destruir a sua casa. Então a gente percebe que Ló não tinha um alinhamento com as coisas de Deus. O resultado foi o nascimento de dois filhos, fruto de incesto: Moabe e Ben-Amim, ou os amonitas, descendentes dos Moabitas e Amonitas, povos que se tornaram adversários persistentes de Israel. A omissão espiritual de um pai produz consequências que ultrapassam a sua geração. A progressão é clara: a aproximação da cultura pecaminosa, acomodação moral, perca de sensibilidade espiritual, decisão distorcida, consequências geracionais. Quando a família está alinhada no caminho do Senhor, a sociedade assume um papel. Quando a família não está alinhada com o caminho do Senhor, a sociedade assume o papel de discipulado na vida dos nossos filhos. A casa de Ló foi destruída não apenas pelo juízo externo, mas pela ausência da formação espiritual interna dentro da casa. Nós temos essa responsabilidade. O contraste com Abraão é evidente. Um ordena a casa, o outro permite que a sua casa seja moldada pelo mundo. E eu estou encerrando já. Último ponto: famílias que o céu reconhece praticam justiça e vivem os caminhos do Senhor. Nesse mesmo texto do versículo 19 do capítulo 18, Deus diz: a fim de que guarde o caminho do Senhor, para praticarem a justiça e o juízo. O texto avança do ensino para a prática. A família reconhecida pelo céu vive o que aprende. Guardar o caminho do Senhor aponta para a fidelidade interna. Você tem que ser fiel dentro da sua casa, em ensinar a palavra de Deus. Praticar justiça e juízo aponta a evidência externa. É aquilo que eles veem como testemunho da sua casa, da sua família. Eu posso dizer sobre a minha casa, sou eu e a Deise. Nós somos transparentes aqui com a igreja.
somos transparentes com os nossos pastores. Quando acontece alguma coisa, nós pedimos socorro. Quando acontece alguma coisa, nós vamos para a prática da palavra. Nós choramos, nós nos arrependemos, nós liberamos perdão uns para os outros e nós vamos continuar. A aplicação é essa: a santidade deve marcar o cotidiano da família. A justiça e integridade deve ser vivida no lar. O testemunho doméstico confirma o ensino espiritual. Qual é o seu testemunho doméstico? Como está a sua casa? Como está a sua relação com a sua esposa, com o seu esposo? Como está a sua relação com os seus filhos? Se não está boa, é tempo de um alinhamento, irmãos. Isso exalta o Salvador. Nenhuma família cumpre esse padrão por si mesma. A justiça mencionada aponta para a necessidade da graça. O padrão apresentado em Gênesis 18 encontra-se seu cumprimento pleno em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vejam só: tão logo o homem e a mulher pecaram, sua união era só uma carne e ela se rompeu. Você lembra lá de Gênesis? Para você entender esse fechamento aqui, e eu já vou caminhar para o fechamento. Você tem que entender que tudo isso em Abraão se cumpre em Jesus Cristo. Então, quando o homem e a mulher era pleno como família lá no Éden, houve ali uma ruptura. Eles, na verdade, quando pecaram, olharam um para o outro e eles tiveram vergonha na presença um do outro e começaram a se culpar pela rebelião. Olha, foi a mulher que o Senhor fez para mim. Não, Senhor, foi a cobra que me deu. E eles começaram a brigar entre si. O casamento agora se encontra cheio de desarmonia e rivalidade. Está lá em Gênesis 3,16. Suas vocações foram diretamente frustradas. O homem tinha uma vocação para plantar, a mulher tinha uma vocação para ser companheira, ajudadora. A mulher, a mãe de toda a humanidade. Está lá em Gênesis 3,20. Agora sofre dor de angústia no trabalho de parto. Viu, mulheres? Não era para ser assim. Era para ser uma coisa de alegria. Mas a palavra de Deus disse: esse foi o julgamento de Deus. O chamado do homem para arar a terra, do qual ele se originou, também é frustrado, porque a terra produzia alimento, não tinha espinho, não tinha cansaço. Do jeito que ele fazia, brotava o alimento ali. Mas até isso, se corrompeu com a queda do homem. Encontramos também no meio daquela família irmãos com inveja e assassinando um ao outro, que é o caso de Abel e Caim, em Gênesis 4,16. Divisão entre o pai e o filho, Gênesis 19, 18, 27. O estupro também é Gênesis 9, 1 ao 11. Incesto, como nós vimos aqui. Homicídio para manutenção da honra tribal. Chantagem sexual, que é o caso de José e a esposa de Potifar. E tudo isso no livro de Gênesis, irmãos. Se você quer saber, tudo isso está apenas nesse primeiro livro da Bíblia. O caos continua ao longo do canon, desses 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A paz do Éden para a família, ela não existe mais. Eu quero dizer para você: não existe mais paz na família. Mas eu vou te explicar. A família, porém, não é apenas parte do problema, mas ela é a solução do problema. Aliás, desde o princípio, Deus ameaçou Satanás, a serpente, com a profecia de que a sua cabeça seria esmagada por quem? Pela família, pelo descendente que vinha da família. Satanás, ele pode ser esmagado por aquilo que você ensina aos teus filhos, por aquilo que você carrega. O descendente da mulher desfaria o poder dos malignos dessa terra, mas não sem dor ou sem aflição. Ele lhe ferirá a cabeça, diz as Escrituras, e você lhe ferirá o calcanhar, Gênesis 3,15. E foi exatamente isso que aconteceu. Por intermédio da família humana, em especial por meio da casa de Abraão e de Sara, Deus trouxe uma criança pelo qual foi reconciliado todo mundo. Por meio do sangue de Cristo, lá em Colossenses 1:20, por meio do sangue de Cristo, o Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas. Está precisando de paz dentro da sua casa? Deus já trouxe isso para você. Apesar dos sonhos encantados de muitos casais, eu tinha esse sonho.
Eu falei, eu não vou errar onde meu pai errou, eu não vou fazer o que meu pai fez. Quando eu vi, eu estava fazendo tudo, porque não é o meu querer, é a minha submissão pela palavra. A família perfeita não existe desde a queda do homem no jardim. Então devemos desistir da família? Eu faço uma pergunta para você. É lógico que não. Não é possível ter uma família perfeita, irmãos. Isso não é mesmo. Mas podemos ser uma família que sabe perdoar e viver submisso a Cristo e a sua palavra. É isso que vai garantir a nossa caminhada até morrermos, até nós entrarmos nos céus, até Jesus voltar. É nós estarmos nessa presença. Cristo viveu sob perfeita submissão para nos dar o exemplo. Ele formou um povo, Ele estabeleceu uma nova família espiritual, Ele concede graça para restaurar lares e alinhar gerações. O reconhecimento do céu não acontece por desempenho familiar. Não é aquilo que eu organizo, mas pela redenção em Cristo Jesus, que transforma os corações e reorganiza a casa. Eu falei para você do meu caso com a Ana Gabriela e a Deise. Nós tivemos que alinhar o nosso coração na palavra, e tudo mudou. Eu amo essa princesa. Olha, filha, eu posso falar o que está acontecendo no nosso relacionamento? Posso falar? Sério mesmo, me autoriza? Olha, depois dessa conversa que eu tive com a Aninha, todos os dias agora ela entra no meu quarto, bença, pai. Quando eu levo ela para a escola, deixo ela na Afonso Pena ali no ponto de ônibus, ela, pai, benção, fique com Deus. Eu falo, filha, Deus te abençoa. Mas antes disso, praticamente 1 ano e pouco, não tinha isso. Mas isso é um alinhamento do Espírito, irmãos, não é da carne. É quando você deixa Deus falar através da sua palavra, do nosso comportamento. E eu tenho me alegrado. Eu falei, Deus, muito obrigado. Mas a gente precisa ser humilde, né, filha? Um com o outro. Eu no meu papel de pai, ela no papel de filha, mas nós nos submetemos à palavra do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa trazer isso para dentro da sua casa, irmãos. Conclusão: famílias que o céu reconhece vivem sob a autoridade de Deus. Família que o céu reconhece formam espiritualmente as próximas gerações. E nós estamos formando na nossa casa os nossos filhos. Está lá o Isaac de 12 anos fazendo um curso chamado Crown, para aprender sobre finanças, mas dentro de uma ótica espiritual. Nós queremos trazer esse curso para cá em breve. Famílias que o céu reconhece praticam justiça e santidade. A história de Abraão mostra o modelo. A história de Ló mostra um alerta. Uma família ordenada por Deus gera vida, e uma família moldada pelo mundo gera confusão e ruptura nas gerações futuras. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Depois da adoração, eu vou convidar a igreja para vir à frente. Essa última canção que nós ministramos, eu queria que a igreja... Nós estamos finalizando, irmãos. Eu queria que você fizesse dessa canção uma oração a Deus. Deixe seu coração se quebrantar na presença de Deus. Eu já vou fazer aqui um apelo. Depois da canção, se Deus falou no seu coração, eu quero que você venha. Primeiro eu quero fazer um apelo aos irmãos, aos crentes em Cristo Jesus. Eu quero te chamar a assumir a liderança espiritual intencional do seu lar. Quero chamar você e sua esposa. Se você cria seus filhos como mãe sola, como pai solo, eu quero que você venha também. É para você essa mensagem. Eu queria que você entendesse essa mensagem e viesse aqui. Nós vamos ungir você com essa unção do sacerdócio e da mulher virtuosa na casa do Senhor. É a partir da sua vida. A igreja aqui, ela é a partir da tua casa. E eu quero fazer um outro apelo. Você que ainda não é cristão, o convite é que você entre na família de Deus por meio de Cristo Jesus. Quando o Cícero veio falar o meu coração ali, eu falei, pastor, tem famílias aqui que não tem o marido, que não tem ali o filho aqui. Mas Deus falou no meu coração, diga para a igreja que eles estão dentro de uma família. Porque quando a igreja se reúne, ela é a família dos céus. Por isso que Deus ele fala no Antigo Testamento que Ele coloca você em família. E você faz parte disso. Então, vamos adorar o Senhor nesse momento.
Quero convidar você a ficar de pé, mas depois da adoração, nós vamos fazer essa oração. Quero te convidar, nós vamos ungir você na autoridade do nome de Jesus, e nós vamos repreender o mal que ainda insiste em tentar destruir a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor. Será nossa casa, benditos serão nossos filhos, e nós glorificaremos ao Senhor. Aleluia, Deus. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada, e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar e a família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida. Eu quero convidar você aqui à frente, você que entendeu a palavra, você que quer receber essa oração. Eu queria que você viesse enquanto o ministério continua adorando. No nome de Jesus, querido, sai do seu lugar. Eu quero chamar os pastores que estão aqui na casa, os presbíteros, você que tem, né, essa convicção que você pode interceder por essa família. Eu quero que você venha aqui à frente para orar por eles e a família que a palavra de Deus falou ao seu coração. Eu quero que você venha à frente receber essa oração no nome de Jesus. Venha, queridos, venha e coloque diante do Senhor. Deus, eu quero ordenar a minha casa. Eu quero ser, Pai, essa mulher segundo as Escrituras Sagradas. Venha, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Sim, Senhor. O amor que alcançou Quero ouvir sua mão. a minha Só você casa passa. é Ele, Em nome de Jesus. meu Jesus, eu te entrego minha vida, te Receba do Senhor, queridos. Venha em convicção. Se Deus falou no seu coração, se você que está aqui é filho e você tem um problema com o seu pai e com a sua mãe,
se existe alguma amarga, alguma raiz de amargura no seu coração, eu quero que você venha aqui na frente. O Espírito Santo de Deus, ele está falando ao seu coração também. Precisa haver um alinhamento dentro da sua casa, e você faz parte dessa família, faz parte dessa casa. Não permita que Satanás continue trabalhando o seu coração. A palavra de Deus vai dizer lá em Malaquias que nos últimos dias, que é agora, a palavra de Deus diz que Deus converteria o coração do pai ao filho e do filho aos pais. Então venha, seja curado, seja liberto, para que você tenha longos dias na terra, para que tudo vá bem sobre a sua vida. Você tem algo contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu pai, contra a sua mãe? Aleluias. Há alguém neste lugar que gostaria de entregar a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador? Eu gostaria que você erguesse suas mãos. Se você está aqui nesta casa e você não tem Jesus ainda como Senhor e Salvador, eu gostaria de convidar que você levantasse as suas mãos. Eu quero orar por você. Alguém gostaria de entregar sua vida para Jesus, para que Jesus comece, a participar, do desenvolvimento familiar da sua casa? Erga suas mãos. Alguém aqui que gostaria de reconciliar com Deus? Alguém aqui que está longe dos caminhos de Jesus, já esteve na presença de Deus, mas de alguma maneira você se afastou? Levante suas mãos, eu quero orar por você. Alguém? Eu quero orar por você no nome de Jesus. Alguém que está longe de Jesus e gostaria de reconciliar? Levante suas mãos na autoridade do nome de Jesus. Eu quero orar por você. Aleluias. Aleluias. Pai Santo, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós apresentamos, ó Pai, cada família, Deus, aqui, Senhor, que veio, ó Pai, à frente, determinadas, ó Pai, determinados, ó Pai, ó Deus, assumirem, ó Pai, essa condição, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, os chamaram, Deus, para ser uma família, ó Pai, que tenha um pacto, Deus, contigo, Senhor, ó Pai, que caminha, ó Pai, nas tuas ordenanças, ó Pai, na tua palavra, ó Deus, nós os abençoamos, Pai, aqueles, ó Pai, que nos assistem, ó Deus, Pai, que porventura, Pai, ó Deus, está passando por um processo, ó Pai, de familiar, ó Pai, que envolve divórcio, envolve brigas, ó Pai, com os filhos, ó Pai, nós oramos, Pai, para que isso cesse e para que eles sejam visitados, ó Deus, pelo Teu Espírito, ó Pai. Transforma, Deus, a maldição em bênção, segundo a Tua palavra, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Amém, Espírito Santo de Deus. Eu quero abençoar a igreja nesse momento. Que você possa estender as suas mãos. Aqueles que estão orando aqui, se Deus está ministrando ainda, pode ficar orando. Mas eu quero abençoar a sua vida. Que a graça, a paz do Senhor, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, e que essa consolação, que essa presença, ela vá com você de volta até o seu lar, até o seu trabalho, até a sua empresa, e que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada por Deus, na autoridade do nome de Jesus. Eu te abençoo para louvor e honra do nome dele. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Deus te abençoe.